A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos continuar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler os capítulos 5, 6, 7 e 8. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal no YouTube, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo, curti-lo e deixar também o seu comentário. Tudo isso dá engajamento para o vídeo. Mais uma vez, me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe e você faz tudo isso gratuitamente, ou seja, você não gasta nada para me ajudar a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho mais longe. Já aproveita e me segue também ali no Instagram, amém? Você que recebeu inclusive o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista desde o vídeo 1. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia e é bem importante que você assista desde o começo. Um vídeo por dia, em um ano, você irá então ler toda a palavra de Deus. Eu sempre trago algumas explicações a respeito dos textos que estamos lendo, então você vai crescer aí em conhecimento. Para ter acesso, na descrição deste vídeo e aqui nos cards vou deixar o link da playlist completa. Amém? Agora vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui reunidos para ler a Tua palavra, para que possamos assim, ó Deus, crescer a cada dia na graça, crescer a cada dia no conhecimento do Senhor, pois verdadeiramente o Senhor se revela e se faz conhecer através da Tua palavra. Que possamos guardar a Tua palavra, praticá-la, vivê-la e ver assim prosperar o nosso caminho. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus também, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um dos teus filhos e filhas, todos que estão fazendo esse plano de leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Veja que coisa, hein? Veja que coisa. Paulo está falando justamente de algo que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Alguém ou algumas pessoas estavam fornicando, ou seja, praticando sexo fora do casamento e pior ainda, com a esposa do próprio pai, provavelmente não com a mãe. Lembrando que muitos, principalmente entre os judeus, tinham mais de uma esposa. Então, provavelmente era com uma concubina ou uma segunda esposa do pai. E o pior não é só isso. Quando nós vamos nos aprofundar no estudo dessa questão na igreja de Corinto, pior é que além de haver quem fazia isso, aqueles que estavam à frente da igreja não faziam nada com relação a isso. Não traziam uma disciplina, uma palavra que viesse de confronto, de encontro, ou seja, passou a ser tratado aquilo como algo natural. Continue. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então veja, na opinião de Paulo, era para tirar esta pessoa do meio da igreja, tirá-lo do meio da igreja. Ele via que o povo não estava nem triste com isso. E essa é uma triste realidade porque hoje se vê a mesma coisa. Hoje se vê muitas vezes atos pecaminosos e não são mais repudiados, atos pecaminosos, e muitas vezes não são contestados, não se é pregado no altar, não se é falado a respeito,
E muitas vezes esses atos pecaminosos são tidos já como naturais. Não, é hipergraça, Jesus já perdoou tudo, né? E esses atos passaram a ser coisas cotidianas e naturais. Isso é muito triste, mas infelizmente acontece. Continue. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito com o de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja só, Paulo manda entregar a tal tipo de pessoa, que está na prática, então, ele está falando de um pecado específico, mas nós podemos entender que não é apenas esse pecado específico, mas quem está ali naquela prática constantemente e que não se arrepende e aí por diante, que seja entregue nas mãos de Satanás, para que pela perca do corpo, seja que a pessoa venha a padecer e quem sabe até morrer, porém venha a se converter diante do sofrimento e não perca a sua alma, possa ser resgatado, salvo, perca o corpo, mas não perca a alma. Veja, isso aqui é uma opinião de Paulo, mas é algo que nos deve trazer o pensamento do quão grave é a permanência no pecado e como muitos, infelizmente, não combatem o pecado dentro da igreja. É comum o pecado dentro da igreja acontecer e muitas vezes, como aquele que está pecando é alguém importante dentro da questão eclesiástica, é alguém que tem um dízimo forte ou coisa parecida, muitas vezes nada se faz a respeito. Isso é muito triste. Continue. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui ele usa o fermento como símbolo do pecado. Um pouco de pecado vai levedar a todos, ou seja, um que está na prática do pecado e que não é corrigido, não é ademoestado, não acontece nada com ele, isso acaba dando liberdade para que outros pequem também. Vai contaminar todo o grupo, todo o corpo. Cristo foi sacrificado, a nossa Páscoa, ou seja, a Páscoa era a ausência de fermento, ou seja, ele morreu sem pecado por nós e venhamos a tirar de nós também o fermento, o pecado. Continue. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então veja, Paulo diz, não estou falando para vocês não terem com essas pessoas que praticam essas coisas que são do mundo, senão vocês teriam que ser arrancados do mundo. Porque no mundo essas coisas são naturais, mas com aqueles que se dizem irmãos, e veja que aquele abrange os pecados, não apenas a fornicação, mas a avareza, que está assim, ó, de crente avarento, né? Que não abre a mão para ajudar a obra de Deus, não abre a mão para ajudar os irmãos, para ajudar ao próximo e aí por diante. Enfim, está cheio. E ele diz aqui uma série de pecados, e ele diz, com esse tipo de crente, nem ainda se assentem para comer com eles. Continue. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro?
mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós o iníquo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? As pessoas gostam de dizer, né? Não julgueis, não julgueis, não julgueis. É doce na boca do pecador esta palavra, mas Paulo está sendo muito claro aqui. Julguem estas coisas. Essas coisas precisam ser julgadas e uma atitude precisa ser tomada. Essa coisa de não julgueis fora de contexto dá pretexto para heresia e mais ainda passa a mão na cabeça de pessoas que querem continuar na prática do pecado. Continue. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digno. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Veja, Paulo entra no mérito de outra questão. E muitas vezes até eles levavam questões pessoais para serem julgadas pelo ímpio. E como eles mesmos então não julgariam as coisas da igreja, seria o ímpio mais digno de julgar as coisas do povo de Deus? Lógico que não, eles tinham que julgar entre eles mesmos. E ele diz mais ainda, quando você tem alguma coisa com o irmão, já está errado. Não é para ter divergência entre os irmãos, mas ainda você pega as divergências e ainda leva a pessoa lá fora julgar, não. Tem uma divergência entre os irmãos, julgue na igreja, julgue pelos santos. Então, Paulo ele mostra, né, a necessidade do cristão andar em justiça e de fazer justiça e de uns aos outros ajudar nesse julgamento para que todos possam andar em retidão. Continue. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então veja que essa história de que Jesus já perdoou tudo, que eu posso andar do jeito que eu quiser e acabou, não existe essa hipergraça. Jesus perdoou o meu pecado, sim, mas para eu andar em santidade. Se eu continuar na prática do pecado, eu vou pagar o preço pelo meu pecado e esse preço pode ser eu ficar de fora do reino de Deus. Continue. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa, mas como cristão, nem tudo é lícito ou convém que eu faça. É lícito, eu posso fazer, sou livre, porém não convém. Não convém a um cristão andar conforme o mundo. Não convém a um cristão assistir certos tipos de programas, ouvir certos tipos de músicas e aí por diante, usar certos tipos de roupa e aí por diante. Pessoa pode? Até pode, mas convém? Não, não convém. Continue. Os alimentos são para o estômago,
e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A verdade é que não somos mais nossos. Nosso corpo não é mais nosso. O Senhor comprou. Ele nos dá o direito de usá-lo. Ele nos dá o domínio até mesmo sobre o nosso corpo. Mas como diz a palavra, como Paulo mesmo fala, eu não vou abusar da liberdade que recebi e dar lugar à libertinagem. Deus me deu o corpo para mim comandá-lo, dominá-lo, mas eu não devo fazer mau uso dele, porque ele pertence a Deus. Então, devemos fazer com o nosso corpo aquilo que é agradável a Deus. Afinal de contas, pertence a ele. Continue. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Veja, algo muito importante aqui para os casados. E a mulher não é dona do próprio corpo, o marido não é dono do próprio corpo, mas um é dono do corpo do outro. E ele diz que isso deve ser de tal forma que eles não devem negar um ao outro o corpo. E você está entendendo, Paulo está falando aqui de relações sexuais. E se eles vierem a se abster da relação sexual, seja de comum acordo, os dois de acordo nisso. E que seja por pouco tempo, se for o caso de jejuarem, de fazer uma santificação, mas que logo voltem a ter a relação normalmente, para que Satanás não venha a tentá-los. Tem mulher, isso acontece mais com a mulher, com o homem é difícil acontecer, mas tem mulher que, para punir o marido, se abstém de ter relações com ele. Aí depois Satanás vem, entra no casamento e a pessoa não sabe por que é, Então, tem que haver benevolência, a mulher tratar bem ao marido e o marido também tratar bem a mulher. Ambos tratarem um ao outro como gostariam de ser tratados. Isso vale, na verdade, em geral, pois a palavra nos diz que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Continue. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se,
casem-se, porque é melhor casar do que arder ou do que se abrasar, dependendo da tradução. Eu vou colocar no final uma pregação, uma mensagem que eu prego sobre isso, sobre questão de vida sentimental, sobre relacionamento, e eu entro em vários detalhes, tá? Continue comigo. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Veja aí o que Paulo fala do casamento, hein? Não é à toa que precisa de testemunha no casamento. Quando falei, na mensagem que eu vou deixar no final, eu falo um pouco mais sobre isso. Continue. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente,
para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenham o Espírito de Deus. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Veja o que Paulo está querendo dizer aqui. E as comidas que eram sacrificadas a ídolos, ali em Corinto mesmo existiam templos pagãos, elas não eram de certa forma pecado ser comida. A grande questão era a questão da consciência. Então, se eu comia dando graças a Deus e me sentia de boa com isso, vou usar aqui um vocabulário bem simples, não tinha problema. O problema era se o irmão que achava isso pecaminoso vendo se escandalizasse. Isso viesse então a fazê-lo pecar por causa do escândalo que ele teve diante de me ver comendo uma coisa sacrificada ou ele mesmo ser induzido a isso. Por exemplo, eu evito comprar no mercado, quando eu vou fazer a feira do mês, comidas que tenham o nome de santos. Eu gostava muito do café Santa Clara, vou dizer aqui a marca. Mas, justamente por causa do nome, ou seja, está na cara que é algo sacrificado, consagrado a um ídolo, eu parei de comprar aquela marca. Porém, se eu for na casa de um irmão, de uma irmã, e me servirem o café, primeiro, eu não vou nem perguntar a marca, eu vou tomar o que colocarem à frente. Se eu ver lá a marca no pote lá do café e ver que é um desses, eu também vou tomar normalmente. Aquilo não vai afetar a minha consciência. Mas eu evito comprar para dentro de casa. Eu sei que não é pecado, mas eu evito. É uma questão da minha própria consciência. Então,
se eu puder evitar algo para não gerar escândalo para o irmão, eu evito. Por exemplo, se eu tiver junto com um adventista, por exemplo, numa churrascaria, eu vou evitar comer diante dele carne de porco, porque eu sei que isso vai escandalizá-lo. Você entendeu? Então, existem coisas que nós evitamos fazer para não escandalizar os irmãos, ainda que saibamos que não seja nada pecaminoso. Então, precisamos muitas vezes nos abster de algumas coisas, não pensando no que é pecado ou não, mas pensando no irmão, na irmã, que às vezes é mais fraco na fé e aquilo pode gerar um escândalo para ele, fazendo-o pecar, ferindo, e assim estaremos também ferindo a Cristo, como Paulo explicou. Então, por isso que Paulo falou e nós lemos aqui no dia de hoje que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Amém, amados? Tem até um vídeo que eu falo sobre as tatuagens, né? E Deus me mandou parar justamente por causa disso, por causa do escândalo. Procure aí no meu canal no YouTube um vídeo que eu falo sobre a tatuagem e você vai ver ali a minha explicação de uma forma mais completa. Eu vou fazer o seguinte, estamos encerrando já o vídeo, eu vou deixar aqui 2 vídeos. Vou deixar um falando aí de relacionamentos e outro falando da tatuagem para que você possa assistir. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!